Está entrando no ar o quadro Café com a Comunidade. 8h38, nós voltamos aqui pela Rádio Liberdade FM nesta manhã de sábado e conosco já nos estúdios da Rádio Liberdade FM, Rosângela Dizers, também a Cindy nos acompanhando aqui no Café com a Comunidade deste sábado. E o nosso assunto de hoje é por que o Brasil vive uma epidemia de sífilis, né? Nós estamos aí trazendo aos nossos ouvintes informações sobre essa doença e também sobre as DSTs, principalmente a AIDS, já que nós estamos, dia 1º de dezembro, foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e Santa Helena também realizando algumas atividades de conscientização. O Brasil vive uma epidemia de sífilis, uma doença sexualmente transmissível, que parecia existir para a maior parte da população apenas em livros e histórias, né? A doença causada por uma bactéria pode levar problemas de fertilidade e até a morte se não tratada. E ela geralmente é detectada a transmissão através das mulheres grávidas, né? E acontece aí todos esses problemas de malformação no feto, né? Todos esses problemas causados aí. O Ministério da Saúde divulgou dados recentes mostrando que o número de pessoas infectadas no Brasil aumentou 32,7% entre 2014 e 2015, né? Então, em 2016 se constatou aí essa epidemia de sífilis no Brasil. E conosco aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM, a responsável pelo setor de epidemiologia do município de Santa Helena, Rosângela Dizers. Rosângela, bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Limara, bom dia aos ouvintes da Rádio Liberdade. É um prazer a gente estar aqui falando principalmente sobre uma doença que realmente está afetando não só ao Brasil, mas a nossa comunidade, Santa Helena, e a gente realmente quer falar sobre a sífilis. Rosângela, essa é uma doença muito antiga, né? Que a gente dizia que era apenas em histórias, em alguns lugares, né? Mais distantes do nosso, né? Por que ela é uma doença que voltou lá de antigamente para ser uma ameaça agora em 2016? Na verdade, realmente, como você coloca, ela é uma doença antiga, mas ela nunca esteve realmente eliminada, né? Então, nesse momento, a gente percebe que ela vem fluindo e, como você colocou, o Brasil detectou agora nos últimos dias e colocou como epidemia. Mas ela é uma doença que ela vem se arrastando ao longo dos anos. A gente tem percebido realmente, não só o município de Santa Helena, mas também quando a gente faz os encontros com a Regional de Saúde, que são 18 municípios, em conversa com outros municípios, a gente percebe que é em todos os municípios que houve esse aumento. O que o Ministério da Saúde coloca é realmente a questão da falta de cuidado com os parceiros. E principalmente o que ocorre muito é a promiscuidade, né? Então, você tem que tratar os dois, né? O parceiro tem que ser tratado. Se detectou em alguém, você tem que fazer também do parceiro o tratamento. Em algum momento não se fez esse tratamento, ou seja, a mulher tem sífilis e o marido não trata. Nem sempre, se o marido deu positivo, diz que tem que tratar. Então, na verdade, os dois têm que ser tratados. Principalmente, a gente teve um encontro agora há alguns dias atrás, na Regional de Saúde, onde foi falado muito sobre sífilis, e que se colocou essa questão. Nas gestantes, independente se o marido deu positivo a sífilis, ele deve ser tratado. Mas o que acontece? Muitas vezes o marido é tratado, mas não quer dizer que essa mulher tenha só esse homem como parceiro. E isso vai levando ao quê? Cada vez mais vai disseminando a doença. E realmente a gente está vivendo um momento muito, muito difícil, onde a gente coloca para a população que deve ser usado o preservativo em todos os momentos, e principalmente porque a gente sempre fala que quando você tem uma DST, como por exemplo uma sífilis, uma gonorreia, você tem uma tendência muito maior a adquirir também o vírus da AIDS. Então, um leva ao outro. Rosângela, o que é a sífilis? Explica para os nossos ouvintes. A sífilis, como você colocou, é uma bactéria que adquire através da relação sexual, sangue contaminado ou secreções. Ela se apresenta em 3 estágios.
a sífilis primária, a sífilis secundária e a sífilis terciária. Na primária, ela aparece com apenas uma lesão na genitália, ou na feminina ou na masculina. E essa lesãozinha, ela desaparece por logo ela desaparece. Então, ela desaparecendo, às vezes a pessoa tem aquela lesão, ela acaba indo numa farmácia, em algum lugar, compra uma pomadinha, alguma coisa, e passa e ela desaparece. Não tem mais nada. Não procura um médico. É nesse momento que a gente fala, né, para que a população entenda que ela passa para o sangue, onde é a sífilis secundária. Nesse momento ela pode aparecer alguns sintomas, mas também pode não aparecer. Ela tem uma característica que ela acaba dando pontos parecidos com feridinhas na palma da mão, também nas solas do pé. E pode em todo o corpo também. Existe a queda de cabelo também, existem pessoas que a gente percebe que há falta muito grande de cabelo, né, porque há perca, e também a sífilis terciária. A sífilis terciária é aquele momento onde ela passa para os órgãos internos, onde ela afeta coração, qualquer órgão interno. E nesse momento, e aí acaba indo para o cérebro e em muitos momentos causando demência. E é esses momentos que a gente fala que não tem mais cura, né? Porque não tem mais, que já afetou órgãos que estão comprometidos, comprometimento de órgãos. A história conta de vários, né, grandes personagens da história que tiveram demência pelo fato da sífilis, até que se descobriu realmente a cura aí, que é uma cura que a gente cura com a penicilina, a benzetacil. Mas ela deve ser feita corretamente e tem a dose que deve ser feita e tem que ser feita uma das coisas que a gente nesse encontro que nós tivemos com uma médica e também o nosso médico infectologista que cuida de DST/AIDS em Toledo, que é o Dr. Roberto, infectologista muito bom, colocando de que se a gestante, ela não, ou mesmo uma pessoa que tem a sífilis, ela não fizer, que são as doses, 3 doses com 7 dias de intervalo, se chegou, não deu o 7º dia, deu o 8º dia que ela fez, ela deve iniciar novamente o tratamento. Ou seja, ao invés de 3, ela vai acabar tomando 4 sessões de benzetacil. Então, como a benzetacil é uma coisa que tem dentro da característica da própria população, colocar que ela é dolorida, ela dói, é uma injeção, as pessoas acabam não fazendo corretamente e isso vai o quê? São sífilis mal curadas. Mas a grande preocupação realmente de todos os municípios do Brasil, nesse momento, é a sífilis congênita. Ou seja, aquelas crianças que nascem de gestantes com sífilis que não foi detectado e acaba transmitindo para a criança, onde a criança já nasce com todas as sintomatologias e muitas vezes ocorre os abortos nas gestantes. E isso tem realmente levantado muita preocupação. Então, o que a gente coloca para a população? Busquem, façam. Dentro do nosso município, as nossas unidades básicas de saúde, os enfermeiros, todos eles fazem o teste rápido da sífilis. Ele não é considerado um diagnóstico, mas para a gestante, hoje o Ministério da Saúde coloca que se essa gestante, o enfermeiro fez o exame de sífilis e ele deu positivo naquele momento, e essa gestante, ela não tem histórico de tratamento de sífilis, deve-se tratar a gestante e também o paciente, o parceiro. Então, quer dizer, já está se pulando uma etapa que se tinha antes. Quando a pessoa vai na unidade básica de saúde, então ela faz o exame da sífilis, que os enfermeiros geralmente quando faz o da sífilis faz também os outros que a gente tem como teste rápido, que é o HIV, né? Temos o da hepatite B e da hepatite C. Esse exame em 20 minutos ele está pronto. Então, se por um acaso deu sífilis positivo, os enfermeiros encaminham para a vigilância epidemiológica, onde a gente tem o posto de coleta, é coletado esse exame e encaminhado para o LACEN, que é o Laboratório Central do Paraná, onde é feito todos os exames e a gente tem o resultado. E dentro da própria vigilância epidemiológica, a gente chama esse paciente e é feito o tratamento. Nós hoje temos lá conosco, há muito tempo, na verdade, isso, o Dr. Luiz Valiente, onde ele trata, e nós fizemos um trabalho voltado a DST/AIDS
com principalmente a questão das meninas que trabalham em bares, boates. Então a gente faz esse trabalho, onde a gente coleta material e faz todo um trabalho voltado a essa questão do realmente eliminação da DST/AIDS, né, dentro do nosso município. Então, assim, esse trabalho está sendo feito, tem todo um acompanhamento. E voltando a colocar a questão da sífilis, a sífilis tem todo um acompanhamento que a gente tem que fazer para ver se realmente baixou essa questão da sífilis. Então, você faz um exame, depois você tem que fazer o exame de acompanhamento no 3º mês ou no 6º mês. Então, na verdade, a alta, por exemplo, de uma criança que a mãe é de sífilis, você só pode dar com 2 anos de idade na criança, porque você tem todo um acompanhamento. E o que está ocorrendo é realmente não fazendo esse acompanhamento, então a doença está aí cada vez mais. Rosângela, quando você falou dos sintomas, né, um dos primeiros sintomas é nos genitais, como se fosse um caroço nos genitais, é isso? Ele é dolorido? Quais são as características dessa... Ele não apresenta dor. Por isso que a pessoa não fica tão preocupada, porque ela parece uma feridinha, um carocinho, uma coisa assim, pequena em muitos momentos. Às vezes ela pode ser maior, mas normalmente ela é uma coisinha que você acha, é uma espinha, é alguma coisinha aí que apareceu. E não acaba dando importância a isso, né? Mas quando aparece alguma coisa assim, a gente tem que voltar a pensar, em que momento que eu tive uma relação sexual sem o uso do preservativo? Como está a minha vida como pessoa nas minhas relações sexuais? Eu tive um relacionamento ou não? Aí você diz assim, mas eu sou casada. Não pode estar acontecendo isso. Mas o que ocorre? A gente tem que saber, a gente sabe da gente, mas você não sabe do teu parceiro. Todo relacionamento, ele deve existir toda essa cumplicidade, toda essa questão da credibilidade um no outro, né? Mas nós não podemos dizer, eu nesse momento estou aqui, mas eu não sei onde está o meu companheiro. Então a gente, voltando a olhar para si mesmo e dizer, não, eu tenho que cuidar de mim, eu gosto de mim, eu tenho que ir no médico, eu vou ver o que acontece, procurar um profissional de saúde, procure um enfermeiro, procure alguém da sua confiança e converse sobre isso, né? E o que ocorre hoje, que a gente percebe muito, é as pessoas ir correndo para a internet, verificar, eu tô com sintoma disso. Não, lá na internet vai dizer, não, é uma coisa simples, alguma coisa assim. Nunca deixe de procurar um profissional de saúde e, principalmente, não procure a farmácia, você se automedique. Procure com o seu médico de confiança, o profissional de saúde de confiança, que ele vai te orientar qual é a melhor saída nesse momento. Faça um exame, a gente está aí hoje vivendo uma coisa que eu sempre falo assim, que não deveria a gente descobrir doenças nessa causa, porque nós temos exames que se faz assim... vai aí em 20 minutos você tem o resultado. Rosângela, qual que é a faixa etária, né, que a sífilis ataca ou que mais tem? Na verdade, hoje a gente não consegue dizer assim, dentro do nosso município. Nós temos faixa etária diversa. A gente já pegou meninas com 15 anos, por exemplo, 14 anos, porque hoje a vida sexual está iniciando muito rápida, né, aí com 13, 14 anos, 15 anos, está se tendo, né, relação sexual. Também a gente tem idosos, há mais de 60 anos, as gestantes, é o período de 10 até 49 anos, que é a faixa etária onde a gente engravida, né? Então, assim, a gente não pode dizer exatamente essa faixa etária. Está aí para todos nós. Cíntia, você quer participar da nossa conversa aqui sobre as doenças sexualmente transmissíveis em relação aí a sífilis aqui em nosso município e também essa doença não só em nosso município, mas que assola aí todo o Brasil. Você falou sobre existe as fases, né, da sífilis. Existe algum tempo, qual que é o tempo, aliás, que ela se manifesta após a infecção e qual que é o tempo que demora para passar de um estágio para o outro? A partir do momento que você teve uma relação sexual desprotegida com um parceiro, tanto feminino ou masculino, que tem a doença, que você contraiu ela tem um tempo, até 30 dias ela está se manifestando,
tá? Daquela ferida. Isso, ela pode. E também pode ocorrer da pessoa ter essa feridinha e nem perceber que teve. Porque às vezes a gente não se olha, não se autoexamina, então às vezes você não consegue se ver. Então ela demora em torno de 30 dias para já estar dando sintomas. De 20, 30 dias já começa. Isso depende muito de cada pessoa. A gente não tem dizer, olha, exatamente depois de tantos dias ela vai estar aparecendo. A partir do momento que você teve ela no teu organismo, existem alguns exames que são os testes treponêmicos que a gente fala. Toda vez que você vai fazer esse teste treponêmico, ele vai aparecer que você teve. Então existem, a gente fala a sífilis com os estágios dela e também a titulação da sífilis, que é um exame que você faz. Então ela sempre começa de 1 para 1, que a gente já diz que que está curado. Mas a gente tem sífilis de 1 para 4, 1 para 6, 1 para 8. Então quando você pegar esse resultado do exame, você vai lá olhar VDRL, que é o exame da sífilis, que está de 1 para 4. Sempre as titulações são de cada 2 que a gente fala. E para que a gente tenha certeza que essa sífilis teve realmente uma cura, ela tem que diminuir sempre 2. Mas às vezes tem pessoas que nós fizemos o exame e ela vai dar 1 para 1. Aí quando você vai conversar com essa pessoa, ela vai te dizer, não, eu já tive e eu curei. Então, é uma das probabilidades também que a gente pode dizer. Essa pessoa teve em algum momento, fez o exame e ela vai dizer para o profissional de saúde, não, eu já tive. E você não se atém de que essa pessoa talvez se reinfectou novamente. Então, isso também pode estar acontecendo. Essa questão do reinfectar, Rosângela, a pessoa que já passou pela sífilis, curou, ela pode adquirir novamente? Com certeza, né? Com certeza. É isso que acontece. Você fez o tratamento corretamente e fez outro exame de controle, você teve alta do médico, né? O médico te deu alta e de repente você, né, acaba tendo uma outra relação sexual e se reinfectando novamente. E na reinfectação os sintomas são os mesmos? Os mesmos. Você comentou sobre a cura, né, que é o uso da penicilina, né, a bezetacil. As pessoas muitas vezes têm esse medo da bezetacil e tudo mais, mas ela é o único método para curar a sífilis. Não existe antibiótico nenhum a não ser a bezetacil. Na verdade, nós temos drogas de segunda escolha que são utilizadas, né? Que agora eu não lembro assim, exatamente o nome, mas é assim, quando se usa a droga de segunda escolha é porque o paciente ele tem talvez alguma questão alérgica à benzetacil, mas que hoje a medicina também já está colocando essa questão de estar fazendo, a gente internando essa paciente, vamos dizer, principalmente na gestante, porque a benzetacil, ela é a única que atravessa a barreira placentária. Então ela na cura da sífilis ela cura o bebê, né? Exatamente, se for o caso que já transmitiu. Então por isso que a gente só fala na benzetacil, porque ela é 100% eficaz nessa questão, né? Então a droga de segunda escolha é feito quando essa pessoa ela tem algum tipo de alergia à benzetacil, mas o que se coloca hoje é que se interne essa paciente e que vá se dando essa paciente doses de benzetacil no internamento crescentes, ou seja, você começa com um pouquinho, vai até que se dá a questão dela não ter mais alergia a isso. Rosângela, a pessoa a grávida, por exemplo, que teve a sífilis, ela se curou da doença e quando ela tiver uma outra gestação, ela estará curada e não prejudicará o bebê? Sim. Se ela não teve uma relação sexual nesse período que possa ter se reinfectado. Mas, assim, o bom é que dentro de todo o Brasil existe aqueles exames que a gente considera como preconizados para a gestação, que são os exames, todos eles das DSTs, HIV, sífilis e hepatites, né, a hepatite B principalmente. Então, toda gestante, toda mulher, quando ela engravida, ela tem por obrigação fazer esses exames. Se detectado durante a gestação, é feito tratamento. E é feito tratamento com todo esse acompanhamento onde a gente consegue realmente curar essa gestante.
Em Santa Helena, Rosângela, você tem número de pessoas com a doença registrados aí no setor de epidemiologia? Na verdade a gente tem, mas nesse momento eu não consigo estar te colocando, né, realmente assim. Nesse ano de 2016 a gente teve muitos casos, mas como eu coloco, ela é uma doença de notificação compulsória, mas que, assim, ela vem engatinhando com relação à notificação, porque nós iniciamos as notificações da sífilis adquirida, que é a sífilis que a pessoa adquire, em 2010, então ela vem, né, antes não era como notificação compulsória, e não há ainda essa prática realmente de estar notificando. Nós, a epidemiologia, lógico, quando a gente pega, a gente sempre está notificando, mas a gente tem muitos casos de subnotificação, ou seja, que a gente não notifica isso. Então a gente sempre está pedindo para os profissionais de saúde que encaminhem para a gente, para que a gente possa estar notificando. Mas assim, a gente realmente tem um grande número. Falando em relação às doenças sexualmente transmissíveis, o nosso tema principal, a sífilis, devido a esse grande número de casos, né, que vem sendo registrados, mas também nós tivemos aí no dia 1º de dezembro o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né, inclusive Santa Helena com uma programação especial para esse dia. Claro, a gente fala no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, mas é um momento onde são abordadas todas as doenças sexualmente transmissíveis, né, Rosângela? Como está essa programação? Na verdade, a gente iniciou aí já no dia 1º com essa programação. Antes mesmo, a gente iniciou em algumas unidades básicas de saúde com os enfermeiros fazendo os exames, abrindo em alguns momentos, por exemplo, como à noite, em outro período também, para estar fazendo os exames, tanto HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, quando a população em geral estava convidada a realizar. E também agora nós teremos, então, no dia 5, nós vamos ter uma palestra com na verdade, uma pessoa que vive com AIDS há muitos anos, e ele vem colocar para a gente e para a população em geral como é viver com o vírus da AIDS, ou seja, com a doença da AIDS, né? Então, o Dorival Moreira da Silva, ele é representante estadual da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. Ele é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Toledo, já vive há muitos anos com o vírus da AIDS, e o que ele coloca realmente, em todos os momentos, nós tivemos assim, a felicidade de ter ele conosco ano passado, para estar falando realmente mais com a questão dos jovens, e ele vem colocar o que ocorre realmente, que são ele coloca como morte social. Que quando a pessoa descobre que ela tem o vírus da AIDS, ou seja, ou já está com a doença, o que ocorre realmente é que as pessoas matam você como pessoa dentro de uma sociedade. Por quê? Por causa do preconceito que existe. O maior problema realmente do portador do vírus da AIDS, que é o HIV, é o preconceito das pessoas. E a gente vive isso em todos os momentos, trabalhando dentro da saúde pública. Por quê? É tão simples você dizer para uma pessoa: eu tenho hepatite B. A hepatite B, ela contamina também da mesma forma que o vírus do HIV. Mas é tão simples você dizer que tem hepatite B, mas você não fala que tem o vírus da AIDS. Por quê? E a hepatite B também pode acarretar a morte, principalmente as maiores causas de cirroses hepáticas e principalmente dos cânceres hepáticos, tanto hepatite B quanto hepatite C. Mas é uma coisa tão normal você falar que você tem hepatite, mas você não pode falar que tem o vírus da AIDS. E ela é transmitida da mesma forma, por relação sexual, sangue contaminado e secreções. Então, isso a gente percebe na população da questão do preconceito, porque quando a AIDS foi descoberta por quê? Por causa se colocada como se fosse uma doença, principalmente do homossexualismo, né? Mas que não é isso, a gente sabe que não é. Então, realmente, ele vem colocando toda essa questão, e a gente convida realmente a população, e principalmente a gente convida as famílias para estar vindo, porque do jeito que a gente está vendo aí, eu já tenho uma história dentro da saúde pública que de quase 25 anos a gente viu os primeiros casos de HIV dentro do nosso município, e a gente coloca do jeito que está crescendo, amanhã ou depois
todas as famílias vão dizer, eu tenho um parente, eu tenho um amigo, algum conhecido da gente que vai estar vivendo com o vírus da AIDS. Os casos aqui em Santa Helena de números você tem, Rosângela, também? Nesse momento nós temos 35 pacientes tomando a medicação. Mas o que ocorre muito aqui dentro do nosso município e muitos municípios pequenos da nossa região por exemplo, Santa Helena, esse ano de 2016, nós detectamos 3 casos positivos. Desses 3, um descobriu que tinha, foi embora de Santa Helena. Então, a gente conta aqueles que estão tratando, mas se você for analisar todos os casos que o município detectou e que essas pessoas saíram do município, é muito maior, né? A gente tem aí 50, 60 casos num total geral. Então, esses pacientes, eles têm todo um acompanhamento, onde a gente é fornecido medicamento através do Siscopar, que é encaminhado para nós. Dentro do Siscopar tem o CTA, SAI, que tem todo um atendimento especializado, com psicólogos, tem também a questão do infectologista, onde a gente encaminha esses pacientes para estar tendo todo esse acompanhamento. Lembrando, né, Rosângela, que as pessoas muitas vezes ficam receosas de procurar a saúde devido aos resultados. O que vão falar? Porque os profissionais sairão falando. Não, né, Rosângela, existe uma ética profissional muito séria que vocês levam em consideração, né? Com certeza, é muito bem lembrada essa questão, Elimara, porque assim, a vigilância epidemiológica, como eu coloquei antes, nós temos um médico que atende conosco, nós temos uma equipe formada já há muito tempo, onde a gente tem todo um sigilo e principalmente todo profissional de saúde, ele tem a questão da ética profissional. E que se alguém se sentir lesado e achar que isso está ocorrendo, ele pode procurar a promotoria pública, porque o profissional de saúde, ele tem a ética, eu sempre coloco assim, ele deve ter a ética e como um padre tem no confessionário. A gente não pode. Então, nós temos tudo isso fechado, então, às vezes, as pessoas... e bem lembrada essa situação, porque nós tivemos esse ano, de 2016, a detecção de um caso onde essa é uma senhora, já com uma certa idade, e fazia 3 anos que ela sabia que ela tinha o vírus da AIDS. E o médico dela também. Só que ela se negava a procurar a saúde pública de medo que a família descobrisse e que os profissionais de saúde iriam comentar. Então a gente coloca para a população que se tranquilize quanto a isso, né? Quando eu falo, tem 30 casos, tem 30 pessoas tratando, mas eu tenho certeza que essas 30 ninguém sabe quem é. Você pode saber porque você é teu amigo, é alguém próximo. Alguém próximo de você, mas você não sabe. Porque a gente não pode falar realmente. A gente fala o número, mas a gente não pode falar nomes. E isso é lei, né? Então, assim, e é muito fechada essa questão, muito fechado mesmo. E esse médico que a gente tem também, médico que trabalha com a gente, aprendi tudo que eu aprendi com ele, realmente uma pessoa dentro do nosso município, assim, considerada um grande profissional, e a nossa equipe toda que a gente trabalha com isso, né? E a própria CTA SAI também, toda uma equipe onde tem toda essa questão do sigilo. Então as pessoas podem ficar despreocupadas quanto a isso, que o que é a função da gente realmente, em todos os momentos, é quebrar a cadeia de transmissão. Colocar a importância que a pessoa tem do tratamento, mas o mais importante que essa pessoa saiba que tem e que ela não transmita para outros. Porque quando alguém descobre que tem o vírus da AIDS, a primeira coisa que ele diz assim, meu Deus, será que eu passei para alguém? E isso é importante a pessoa se fazer essa pergunta, porque ninguém é culpado de nada. Quando alguém recebeu de presente esse vírus, que não é um presente, a gente brinca às vezes colocando isso, mas quando ela tem essa doença, com certeza o casal, ou seja, o parceiro também, ele não sabia, porque ninguém vai passar. Eu sempre digo que eu acredito que a partir do momento que alguém saiba que tem o vírus e passa para outra pessoa, isso é uma questão, daí não é mais de saúde, é questão de justiça, né, de polícia, aí é outra coisa. Mas o que nós realmente queremos dentro da saúde pública é acabar com a cadeia de transmissão. Rosângela, ainda voltando ao assunto da sífilis, que é o nosso tema principal hoje aqui, a partir de que momento do tratamento que a sífilis não é mais transmitida? A partir do momento que você faz, por exemplo, fez a primeira dose do tratamento, já começa a cair, né, a titulagem.
Então, por isso que a gente faz todo esse acompanhamento de 30, 60 dias está fazendo. A partir do momento que você fez as doses do tratamento, já não está mais transmitindo. Mas quando a gente detecta que essa pessoa tem, a pessoa tem a sífilis, o que a gente já faz? No momento a gente já fala, não ativo, até que a gente consiga fazer o outro exame. Então, isso é sempre orientado, porque, voltando a colocar, que o mais importante é a gente acabar com a cadeia de transmissão. E principalmente que as pessoas comecem a olhar essa questão de que, eu tenho um parceiro, eu tenho 2 parceiros, eu tenho 3 parceiros, quantas doenças estão sendo transmitidas por esse motivo. Rosângela, em relação à gestação, nós sabemos aí que muitas grávidas não procuram o setor da saúde para fazer esses exames obrigatórios dos 3 primeiros meses e acabam levando essa gestação muitas vezes com a doença. O que pode ocasionar num bebê? Essa criança, ela pode nascer com todos os sintomas da sífilis, doenças de pele, também com má formação congênita, né, que a gente fala, né, tem as malformações. E principalmente a questão que mais é o sofrimento das mulheres é a questão realmente do aborto. Mas ela pode nascer com problemas de visão, com cegueira e várias malformações no corpo, né? E que acaba depois a criança indo a óbito, né? E é muito triste. Depois que a criança nasce, não tem como curar sífilis? Tem? Com certeza. Essa criança, ela já feito o tratamento, mas é um tratamento mais longo, onde muitas vezes tem que ficar internado logo no começo, porque são sessões de penicilina de 12 em 12 horas, muitas vezes. Então, realmente é um sofrimento maior para a criança, né? Então, hoje, o que se tem dentro no estado do Paraná, da rede Mãe Paranaense, como protocolo, é que essa gestante, se ela entrou em trabalho de parto, que não foi feito o exame, é feito o teste rápido na hora. Quando nasce a criança, toda criança que nasce de mãe portadora de sífilis tem que ser feito o VDRL. Nós, dentro do município de Santa Helena, a gente tem como protocolo, toda criança que nasce é feito o exame de sífilis. Então, quer dizer que se essa criança tem sífilis, é feito o tratamento. E também as mães, entrou dentro do hospital, o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde que está lá, verifica que essa mulher não fez o exame de sífilis, é imediatamente chamado um profissional de saúde da saúde pública para estar fazendo o exame, o teste rápido, né? Então, a gente está, assim, tentando fechar de todas as maneiras, mas realmente tem momentos que isso acaba escapando, porque um município que nem Santa Helena, tudo bem, nós temos em torno de 326 nascimentos ano, mas municípios maiores, onde se tem 1.000, 2.000 nascimentos, é muito difícil estar toda hora com isso. Então, existe essas falhas realmente. Mas municípios menores, a gente está em constante trabalho com essas gestantes. Você comentou no início da entrevista, Rosângela, que a pessoa que tem a doença, identificou que tem sífilis, ela abre portas para outras doenças como DST e outras hepatites e assim por diante. Quem tem sífilis tem AIDS ou não? Como que é? Não necessariamente, mas o que ocorre? Por exemplo, falando da mulher, a anatomia da mulher, ela do órgão genital dela, é que existe ali, pode haver algum machucado, às vezes. Quando ela tem relação sexual, essa questão da própria anatomia dela vai abrir uma porta, então tem ali uma machucadinha, aquela feridinha. Facilita o acesso. Facilita o acesso, é uma porta de entrada para o vírus, né? Por exemplo, do vírus da AIDS. Então, é uma porta mais rápida. Mas, por exemplo, a pessoa que está portando a sífilis nem sempre tem AIDS, né? Com certeza não, tá? Mas, como eu volto a falar, se ela tiver uma relação sexual com uma pessoa que tem o vírus da AIDS, é uma facilidade maior dela ter. Não que essa pessoa, ela vai necessariamente portar várias doenças, mas existe a possibilidade e ser mais fácil dela. E se ela não está se protegendo, com certeza existe o risco, né? Voltando a falar da proteção,
a gente tem o preservativo para toda a população gratuitamente. Tanto que qualquer pessoa que for numa unidade básica de saúde do nosso município vai perceber que ali na própria recepção existe o preservativo, onde é distribuído sem você ter que falar nome, nem nada. Você chega ali e pega, eu falo assim, se serve do preservativo. Então não existe nada, o porquê de não estar fazendo. A pessoa, eu não tenho dinheiro para comprar. Não, o preservativo ele é gratuito. E tem uma outra coisa, hoje nós temos o preservativo feminino também para as mulheres, que está sendo distribuído também gratuitamente. Em relação a essa distribuição, Rosângela, nós sabemos que se aproximam as festas de final de ano. Nós temos o balneário de Santa Helena, onde muitas pessoas vêm acampar de outros municípios, de outros estados, pessoas muitas vezes desconhecidas, e que a gente sabe que ocorre esse contato, essa relação, essa socialização entre as pessoas no balneário, nas festividades de final de ano, inclusive já em fevereiro, pensando no carnaval. Haverá alguma campanha, algum trabalho? Geralmente vocês fazem parceria com a Regional de Saúde, né? A gente tem, como eu coloquei, o próprio Ciscopar, o CTA, que faz trabalhos no carnaval. Eles, todos os anos eles vêm, principalmente por nós termos, como você colocou, a praia, que é um local onde as pessoas vêm. E eu sempre coloco assim, a questão realmente do jovem, e principalmente quando a gente bebe, né, toma um pouquinho aí, acaba esquecendo de usar o preservativo, mas a gente vem nesses momentos lembrar mais uma vez, olha, você usa o preservativo, usa o preservativo. Todos os anos a gente deixa dentro do próprio balneário lá os preservativos onde a pessoa pode pegar, e sempre tem. Então, assim, dentro das unidades básicas de saúde, o pronto atendimento, a gente tem preservativo em todos os momentos. Nesses últimos anos, a gente não pode em nenhum momento colocar que faltou preservativo para a rede pública, né? Então, a gente tem todo um trabalho voltado realmente à prevenção, que o que nós temos que voltar a lembrar, que nós temos que trabalhar realmente com prevenção. Nos cuidarmos como pessoas e, principalmente, eu sempre coloco isso, que quem se ama, se cuida. Tá certo, Rosângela, muito obrigada pela sua participação nesta manhã, esclarecendo essas informações importantíssimas para os nossos ouvintes, para a comunidade de Santa Helena, porque eu sempre digo, a gente sempre pensa assim, comigo não acontece, comigo não vai acontecer, mas a realidade é bem diferente. Quando a gente menos espera, pode acontecer. A gente sempre está vulnerável, se não há proteção, há vulnerabilidade da doença, né, Rosângela? Muito obrigada. Obrigada a você, Limara, obrigada à rádio principalmente, e aos ouvintes que estão aí ouvindo o que a gente está colocando. Mas eu gostaria de ressaltar realmente essa palestra que vai ter na segunda-feira, dia 5, fazer esse convite para que as pessoas conheçam, onde ele vai estar também falando sobre a sífilis em alguns momentos. Uma pessoa que tem um conhecimento muito grande porque vive com a doença, então às vezes ele sabe muito mais do que os profissionais de saúde. Então vai estar acontecendo no dia 5 de dezembro, na segunda-feira, às 19h30, no Centro Social do Idoso. E a gente conta com a participação de todos lá. Muito obrigada. Obrigada a você, Rosângela. É isso, nosso Café com a Comunidade de hoje, tratando então sobre as doenças sexualmente transmissíveis e também sobre a sífilis. Cindy, obrigada pela sua participação na nossa entrevista. Você fica por aqui com a gente, né? Com certeza, eu que agradeço. Obrigada, vamos rapidinho ao bloco. Daqui a pouquinho eu volto com mais música. Participe, fique ligado no nosso Comunidade 87. Bom dia. Você ouviu Café com a Comunidade.